sobre nós, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos, Pai, agradecidos por mais esse dia. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, provavelmente a agenda de vocês, assim como a agenda da casa de vocês, está lotada, não é? Cada vez mais atividades, cada vez mais compromissos, é trabalho, é a natação das crianças, é o balé, é a escola, é o treino, é a tela. E não faz muita diferença em como é a composição familiar que você tem, se é você e seus pais, se é só você, se é você com seus avós. Sempre a mesma correria bate na sua porta, independentemente de como funciona a sua casa. E no meio disso tudo existe sempre um sentimento, uma vozinha que fica falando no seu ouvidinho, sempre sendo a sua família uma família cristã. Aquela culpa que fica falando assim: o devocional devia acontecer e não está acontecendo, porque nunca sobra tempo. Pelo menos é isso que a gente fala para nós mesmos, tentando nos justificar, não é verdade? Perceba que a raiz da palavra trabalho no latim é tripalium, mas a palavra para negócio é negotium. Perceba como funciona essa palavra. Nec otium, a negação do ócio. Veja que nós batizamos a nossa atividade como sofrimento, trabalho, aquele instrumento de 3 estacas que torturava as pessoas. E nós batizamos o nosso descanso com o nome de ausência. É como se o nosso vocabulário tivesse nascido torcido contra o repouso, mesmo antes da gente ter nascido. Entretanto, quando nós olhamos para a Bíblia, desde o primeiro capítulo, desde as suas primeiras páginas, ela inverte completamente essa lógica, porque o 7º dia não é um dia que simplesmente sobrou dos 6 dias de criação do Criador, mas é o ponto alto da criação. Ao que Deus chamou de descanso sagrado, batizando como parte da boa criação, eu vou chamar hoje de ócio santo. Inclusive, ócio santo é o nome do sermão desta manhã e é para lá que eu quero levar você. E para levar você para lá, eu preciso que você pegue carona comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos ler segundo Lucas. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque aqui está a sua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. 2 irmãs, uma casa e uma escolha que para muitos ainda divide a opinião. Nós vamos então entender por que Jesus chamou de boa exatamente a atitude que muitas de nossas agendas chamaria de improdutivo.
O que nos leva para o primeiro ponto de 3 do nosso sermão, que é a boa parte. Jesus estava no caminho de Jerusalém, estava indo resoluto rumo à cruz, quando para numa aldeia chamada Betânia. Marta o recebe em casa, e ali no meio daquela correria de preparar tudo para receber um rabino e o grupo que seguia esse rabino, a irmã dela, Maria, fez algo que parecia imprudente. Sentou. Enquanto a irmã estava correndo para servir Jesus e seus discípulos, Maria senta. O texto diz, não é? E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Perceba que isso, meus irmãos, não é simplesmente uma postura de descanso, não é simplesmente um verbo, ela estava sentada, mas se trata de uma terminologia técnica. Por que uma terminologia técnica? Porque sentar-se aos pés de um rabino era a posição de quem estudava sob a autoridade daquele rabino, era a posição de um discípulo daquele rabino. É a mesma expressão, inclusive, que Paulo usa depois para descrever a sua própria formação. Lembrem-se, Paulo estava sentado aos pés de Gamaliel, ele ouvia, aprendia aos pés de Gamaliel. Só que discípulos naquela cultura não eram mulheres, eram homens. Essa mulher estava então reivindicando com o corpo um lugar que a religião, o seu tempo, a sua cultura não reservava para ela, não reservava para mulheres. E perceba que mesmo assim, Jesus não mandou que ela se levantasse, que ela se retirasse. Olhando para Marta, ela se agitava de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Imagine só, meus irmãos, panela batendo, louça se acumulando, hóspedes chegando, e é como aquela tarde que você está cheio de visita em casa e toda hora parece uma coisa mais urgente do que a outra. Só que Jesus não repreende o serviço dela, mas Jesus repreende a ansiedade que estava escondida por trás do serviço. Porque o problema de Marta não era simplesmente a cozinha, mas foi deixar que a cozinha decidisse o que era urgente dentro da casa. Esse era o problema. Às vezes, meus irmãos, servir vira, sem que a gente perceba, um jeito muito sofisticado da gente não parar, da gente não conseguir descansar, da gente nunca ficar parado. Porque é muito mais fácil a gente se levantar e lavar a louça do que a gente se sentar em silêncio diante de alguém que enxerga aquilo que está por detrás de tanta atividade. Veja o texto novamente. Entretanto, Jesus falando, não é? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Isso é ócio santo. É a coragem que exige algo a mais do que aquilo que parece urgente. É saber que existe algo mais urgente do que aquilo que parece simplesmente urgente. Mesmo que aos olhos de quem vê de fora ou até mesmo dos de dentro, isso pareça que a gente esteja tentando usar da espiritualidade para ser preguiçoso. E o mais notável nessa promessa de Jesus, dessa fala para Jesus, é o que ele fala no final. Esta não lhe será tirada. Muitos de nós aqui, se não todos, cozinham, não é? E nós gastamos talvez a manhã inteira, o dia inteiro, fazendo bons pratos e belos pratos, assim como Marta. Em segundos, em instantes, aqueles pratos acabam. E ficam só as louças, não é, Carlos? Mas o que Maria escolheu naquele dia, naquela tarde, havia continuado com ela por toda a sua vida, inclusive no dia mais difícil que aquela família iria encontrar, quando capítulos depois, o irmão delas morre. Queridos, reflitam um pouquinho sobre isso, pensem um pouquinho sobre isso. Quantas famílias hoje entre nós vivem, talvez a nossa própria família, vive na lógica de Marta, sem perceber. A casa está em ordem, a escola está em dia, a rotina está impecável, mas não existe um minuto sequer sobrando para que a gente possa se sentar juntos como família diante da palavra. Não se trata simplesmente da gente trocar responsabilidade por irresponsabilidade, mas da gente reordenar na nossa rotina, na nossa vida, no coração, no cerne da nossa família, o que de fato vem primeiro.
Porque a boa parte não se tira, é verdade, mas a gente também não coloca a boa parte para depois, a gente não empurra isso para depois. Porque depois, nessa correria de Marta, nunca chega. Porque sempre vai ter roupa no cesto. Sempre vai ter e-mail para responder. Sempre vai ter uma sutura para fazer. Sempre vai ter mais trabalho para fazer. Sempre vai ter. E essa escolha de Maria não foi simplesmente um momento isolado. Foi o início de uma amizade verdadeira, real, que a família inteira, na verdade, levaria para o resto da vida. E, inclusive, para o momento mais difícil que eles deveriam enfrentar. Que nos leva, então, para o segundo ponto da nossa mensagem, que é o amigo que chora. A cena de Betânia, das duas irmãs e a Maria aos pés de Jesus, não terminam simplesmente num único domingo à tarde. Porque aquela casa vira nos evangelhos o lugar onde Jesus voltava. E o motivo está em uma frase bem pequenininha, que a gente pode encontrar em João 11:5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Não era simplesmente cordialidade de Jesus, mas era amizade mesmo, nomeada com os 3 nomes escritos. E é essa amizade real que seria testada quando Lázaro adoeceu. Sabemos a história, Jesus é avisado, mas Jesus não se apressa, Jesus não corre. Jesus, pelo contrário, fica 2 dias mais na onde ele estava e só depois ele vai. E seja bem sincero, eu tenho certeza que esse atraso ainda incomoda algum de vocês quando lê esse texto. Por que Jesus se atrasou? Marta queria o quê? O seu irmão são e salvo. Creio que todos nós no caminho, no lugar de Marta, queríamos o mesmo. Mas Deus estava construindo algo no coração daquela família que eles não teriam nem vocabulário para pedir. Quando Jesus chega, Lázaro já tem 4 dias de sepultado. Tempo suficiente para, na cultura judaica, dar-se como Lázaro morto de fato, e não simplesmente desmaiado. Marta corre ao seu encontro e diz algo que provavelmente todos nós diríamos se estivéssemos nessa situação: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas veja o que Jesus responde: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lindo, não é? A própria vida dizendo que é Ele que decide, no fim das contas, quem morre, quem vive e quando isso acontece. Mas antes de Jesus provar que isso era verdade, aconteceu uma coisa muito interessante e que provavelmente ninguém esperava, nem mesmo nós. O menor versículo da Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. 2 palavrinhas. Mas ele sabia que minutos depois ele traria o amigo de volta à vida e mesmo assim chorando. Por que será que ele chorou? Chorou, queridos, porque mesmo sabendo o final, mesmo sabendo aquilo que ele mesmo faria, saber o final da história não anula o capítulo e a dor que esse capítulo traz enquanto você vive hoje. Nós sabemos, teremos a ressurreição, teremos um dia onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro, todas as lágrimas serão secadas pelo próprio Jesus, mas isso não faz com que as dores hoje não doam. Por isso Jesus chorou. E foi essa amizade, construída nas tardes tranquilas aos pés de Jesus, que sustentou Marta e Maria no dia mais duro da vida delas. E, queridos, é essa mesma dinâmica que sustenta as nossas famílias nos dias mais difíceis. Porque é o tempo que nós investimos com Jesus nas noites comuns de terça, de quinta, de segunda, de quarta, de sexta, garantem algo que nenhuma crise pode tirar. Porque quando a crise chega, e ela chega, ela sempre chega, você já conhece a voz e você já conhece quem que está chorando do seu lado. Porque a boa parte não se tira. A boa parte não se tira. Principalmente quando a casa está de luto.
Só que também é verdade, essa amizade ela não nasce pronta, ela se constrói do mesmo jeito que Israel, o povo de Israel, foi instruído a construir a própria fé em casa. Repetição, dia após dia, até virar a segunda natureza, que nos leva então para o terceiro e último ponto do nosso sermão, que é uma casa que respira Escritura. Séculos antes de Betânia, meus irmãos, Moisés já tinha dito, já tinha ensinado às famílias de Israel a mesma tarefa. Com outras palavras, claro. Abra comigo, Deuteronômio 6, 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 dizem assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Repare do verbo inculcar. É mais do que você sugerir, é mais do que você mencionar de vez em quando, mas é muito mais uma ideia de você ficar martelando com carinho, obviamente, né, com cuidado, na cabeça. Repetir até que a palavra vire parte do mobiliário da casa, tão presente quanto o seu sofá, tão presente quanto a mesa do jantar. E repare na abrangência, sentado, andando, deitando-se, levantando-se. Deus não está simplesmente, meus amados irmãos, pedindo um culto doméstico de 15 minutos que a gente encaixa daquele jeito entre a hora de dormir e antes no jantar. Ou entre o jantar e o banho, ou entre o almoço e a ida das crianças para a escola. Mas Deus está nos pedindo para que nós respiremos as Escrituras com a nossa família no dia a dia. Os puritanos levaram isso tão a sério que em 1647, a Assembleia Geral da Igreja da Escócia, que é a igreja que originou a Igreja Presbiteriana no Brasil, inclusive, reunida em Edimburgo, ela publicou um documento próprio só para orientar como funcionaria o culto doméstico. Chama-se o Diretório para Culto Familiar. Existe esse documento, procure depois. Ali, os pastores escoceses escreveram que é neste tempo de culto familiar, de encontro da família com Deus dentro de casa, com a família reunida, é que a comunhão com Deus é nutrida. E uma correta preparação para todos os demais deveres é alcançada. Está um pouquinho diferente da lógica que a gente tem na nossa vida, não é? Porque o tempo que parece muitas vezes roubado da nossa produtividade, da nossa atividade, é na verdade o tempo que sustenta toda a produtividade que vem depois. E isso, meus amados irmãos, não precisa ser complicado, não precisa ser cheio de coisa, porque vocês lembram, em maio nós apresentamos aqui algumas famílias que faziam o seu devocional em casa. Devocional comprado, devocional que ganharam, inclusive muitos usam o devocional que nós demos aqui na igreja. Se você ainda não tem, depois procure um dos diáconos para pedir o devocionário. Ou às vezes, até mesmo um devocional que foi ganho de presente, ou então um capítulo por dia, ou então um capítulo de cada parte da Bíblia por dia, ou até mesmo, para aquelas famílias com os filhos que são um pouquinho mais agitados, um devocional com versículos que sejam o suficiente para a criança não virar a casa de cabeça para baixo, continuar sentado. Meus irmãos, dá para fazer. Nenhuma dessas famílias que nós pudemos assistir nos vídeos tinha uma fórmula perfeita, mas tinha uma decisão. A decisão de, dia após dia, não deixar a agenda vencer e tomar lugar daquilo que realmente é prioritário nas nossas vidas. E se há alguém aqui nesta manhã pensando que deve montar esse hábito simplesmente para não falhar como pai, simplesmente para não falhar como mãe, ou só para garantir que o seu filho não vai se perder, para um pouquinho. Para um pouquinho, porque a família de Marta, Maria e Lázaro não fez nada para merecer a amizade de Jesus antes dele aparecer na porta deles. Jesus chegou primeiro. Jesus amou primeiro.
e voltou várias vezes antes de qualquer mérito que aquela família poderia apresentar. Meus irmãos, nós não colocamos as nossas famílias, a nossa casa aos pés de Jesus para conquistar o amor dele. Nós colocamos as nossas famílias, a nossa casa aos pés de Jesus porque nós já fomos amados assim, de graça, antes sequer de ter aberto a Bíblia pela primeira vez. É por isso que nós levamos as nossas famílias aos pés da cruz. Mas se você não é pai, se você não é mãe, se você não é tio, não é padrinho, madrinha, o texto de Deuteronômio não deixa a porta fechada para você. Existe um provérbio africano que veio muito depois, é verdade, que diz que não se cria uma criança sozinha, mas é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Israel sabia disso séculos antes desse provérbio existir, porque a palavra que devia ser falada em casa, falada no caminho, deveria ser falada por qualquer boca que amasse aquela criança o suficiente para repetir aquela verdade até que virasse hábito. E é exatamente aqui que eu quero parar um pouquinho e falar com a nossa igreja, não apenas com os pais, mas com todos nós que estamos aqui. Porque a aldeia de Deuteronômio, na prática, queridos, era a assembleia inteira de Israel. Os anciãos, contando a mesma história há mais de uma geração. O povo todo responsável para garantir que nenhuma criança crescesse no seu meio sem ouvir falar do Senhor que os tirou do Egito. A gente gosta muito de dizer que nós somos família de famílias nessa igreja. E perceba, isso não é simplesmente um lema, mas é também uma convocação, porque significa que quando uma criança entra por essas portas, quando uma criança é batizada nessa igreja, ela não é responsabilidade apenas de quem a trouxe pela mão, mas é responsabilidade de todos nós. O professor da escola dominical, os pastores, o casal sem filhos que talvez sirva no ministério infantil, aquele irmão mais velho que sabe que precisa de referência para quem não tem pai por perto. Uma família, meus queridos irmãos, pode sim fazer o devocional todo dia na sua casa, com todo o empenho do mundo, e ainda assim, ela vai precisar de uma família, de uma igreja que sustente essa família nos momentos em que ela estiver cansada, nos momentos em que ela estiver fragilizada ou até mesmo ausente. Não se engane, não existe família cristã sozinha. Mas existe família cristã dentro de uma igreja que se importa de verdade com cada criança que está colocada por Deus debaixo daquele teto. E para os jovens, para os adolescentes da nossa igreja, saiba que vida devocional é vacina. Ela não impede que o corpo de vocês encontre o vírus, mas prepara o corpo de vocês para vencer quando encontrar esse vírus. As tentações, as dificuldades, as tribulações da vida. Porque, meus irmãos, ninguém sabe quando vem a dúvida, ninguém sabe quando vem a tentação, porque elas vêm, elas vão bater na porta de vocês. Mas quem já está com o coração treinado para ouvir a voz de Jesus todos os dias, reconhece essa voz muito mais rápido do que qualquer outra voz, principalmente nos dias em que você mais precisa dessa voz. Isso é boa parte. Construída dia a dia. Construída uma leitura de cada vez. Construída uma oração de cada vez. Porque isso também não se tira. Comece pequeno se for preciso, talvez você ainda não faça o seu devocional. Então, faça um capítulo por dia, uma pergunta, uma oração, curta que seja, antes de dormir mesmo. Porque o tamanho do primeiro passo importa muito menos do que dar de fato o primeiro passo. Por isso, tome essa decisão. E existe um belo motivo, um grande motivo para valer a pena de pagar esse preço de tempo. Perceba que aquela casa em Betânia, ela guardava sem que ninguém soubesse, meus irmãos, um segredo que ia custar a vida do próprio Jesus. Caminhando para a conclusão, aquela amizade em Betânia, meus irmãos, Marta, Maria, Lázaro, carregava o preço da cruz. Porque foi exatamente a ressurreição de Lázaro, o maior sinal de amor que Jesus poderia ter dado àquela família,
que fez com que os líderes religiosos decidissem de vez tirar a vida de Jesus. Foi esse o milagre derradeiro. O amigo que chorou no túmulo de Lázaro carregaria meses depois a própria cruz. Para que a morte de Lázaro, para que a morte posterior de Marta e Maria, para que a nossa morte deixasse de ter a palavra final sobre as nossas vidas e famílias. Foi ali, na cruz do Calvário, pendurado, que Jesus Cristo pagou pelo preço que a boa parte pudesse de fato nunca ser tirada de nós, aqueles que confiam nele. Nem o pecado, nem a distração, nem a correria de Marta, nem a morte de Lázaro. Nada. Lázaro, é verdade, morreu depois. Mas aquela ressurreição era sinal, não era a coisa final. Só que o sinal, meus irmãos, aponta para algo muito maior, porque um dia a mesma voz que chamou Lázaro, vem para fora, vai chamar cada um daqueles que confiaram nele. E dessa vez não haverá mais morte esperando do outro lado. Pare um instante, pare um momento e pense nisso. A mesma voz que fez com que Marta corresse até ele em lágrimas é a voz que vai ressoar no último dia. E no último dia não vai ter choro. Não vai ter ninguém correndo chorando mais. Mas a gente talvez corra sorrindo, se ajoelhe sorrindo. Se você nunca se sentou aos pés de Jesus, hoje é o dia de se sentar aos pés de Jesus. Não para cumprir simplesmente uma tarefa e falar assim, nossa, eu fiz o meu devocional do dia. Não. Mas é para descobrir que a boa parte esteve esperando por você, esteve disponível a você esse tempo todo e você só está dando bobeira e perdendo a boa parte de fato. Mas se você já é filho e está ouvindo essa mensagem, comece hoje com a sua família. Comece hoje com esta igreja do seu lado. A martelar com carinho, mas repetidamente, essa palavra na cabeça da tua família. Não porque isso garante filhos perfeitos, meus amados irmãos, mas porque não existe nenhum outro legado que você possa deixar com uma promessa parecida com essa. O que se planta aos pés de Jesus Cristo não se tira. Nem a morte, nem a vida, nem na glória que se pode vir depois dela. Porque, sendo bem sinceros, meus irmãos, daqui a alguns anos, ninguém aqui vai lembrar deste sermão, ninguém aqui vai lembrar deste culto. Ninguém vai lembrar da agenda dessa semana, ninguém vai lembrar da correria que foi essa semana, ninguém vai lembrar do que a gente vai almoçar daqui a pouco. Mas daqui a alguns anos, a sua família pode carregar para sempre, cada minuto sentado aos pés de Jesus Cristo. Que a nossa casa e que a nossa igreja hoje escolham a boa parte. Amém. Bom dia a todos, graça e paz.